Olá, mulheres queridas do meu coração. Que gratidão, que alegria estar aqui mais uma vez. Mais uma segunda-feira de Conexão Podcast e você aí comigo, juntinhas, para nós estarmos nessa mesa, que é sempre uma mesa especial, pontual, ungida, abençoada, porque as mulheres que têm sentado aqui, tem cada uma delas trazido algo muito direcionado por Deus para nós. Então é um privilégio receber você aqui. Se você que ainda não esteve nesse canal e está aqui a primeira vez, seja bem-vinda. Se inscreva, compartilhe, curta e todas essas coisas aí que todo mundo fala, tá bom? E hoje eu tenho aqui uma mulher, ela é bonita. Não, ela não é bonita, porque tem a bonita e a linda, né? Ela é a linda, meu Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Mas eu quero deixar aqui um versículo com vocês, que está em Salmos, não me lembro agora exatamente, mas você conhece, mas eu quero reforçar isso. Fala sobre as aflições dos justos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas elas. Eu quero deixar essa palavra com você, que talvez esteja passando algum momento difícil, algum momento desafiador. Quero te lembrar que o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, está olhando para você. Os olhos dele estão sobre os justos. Ele está sobre você, sobre a sua casa, e que você permaneça nele. A palavra de Deus diz que se permanecermos nele e ele em nós, daremos frutos. Eu sei que você é uma mulher que quer florescer, que quer frutificar. É necessário que você permaneça nele. Não olhe as circunstâncias, não olhe o que está ao seu redor, não ande por vista. A vista vai prejudicar a sua visão. Então, amplie a sua visão e diminua a sua vista. Vista fala daquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Mas a visão é algo que o Senhor nos dá. Que a sua vista não ofusque a sua visão. Permaneça nele. Ele é fiel e justo. Ele é misericordioso e ele está com as mãos estendidas para a sua vida, para te acolher, te socorrer nesse tempo difícil. Tá bom? Então eu quero que agora você busque aí a sua caneca, sente à mesa e se prepare, porque tem coisa linda de Deus aqui. Então eu tô aqui com essa linda, ela não é bonita, ela é linda, sempre falo para ela, maravilhosa, Araceli Borges, uma amiga, uma conselheira, uma encorajadora, acho que essa é uma marca muito forte sua. Amém. Seja bem-vinda. Amém, amém. Obrigada, amiga preciosa, Marcinha. Da Conexão Mulheres, vocês que estão aí também nos assistindo, é sempre uma honra estar à mesa com a Márcia, né? A sabedoria que flui da vida dela. Eu aprendo muito com você, amiga. E vamos dizer que nós somos lindas, né, amiga? Porque você também não fica de jeito nenhum para bonita. Você é muito linda. Mas eu acredito que é a glória de Deus. Um dia eu recebi uma palavra profética e eu achei tão interessante que essa pessoa não me conhecia. Ela estava ministrando, ela desceu do altar e ela falou assim para mim: o Espírito manda te dizer algo. A sua beleza, ela não é natural. Ela é uma beleza espiritual. Não confunda. Então, a partir daquele momento, eu pude perceber que, na verdade, o que as pessoas veem é Cristo. Aleluia. Essa beleza que exala é de Cristo, não é minha, não. Porque não tem, não, gente. É tudo dele mesmo. Que lindo! Araceli, ela é mãe, ela é esposa, primeiro ela é esposa, sim. Depois mãe, pastora, empresária, inclusive, olha, eu tô toda no gold hoje, ó. Tô vestindo linda. Filhas da Fé Wear. Ela é empresária dessa marca, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas ela é isso também, né? Uma amiga que eu tenho, uma conselheira, já sentamos em várias mesas, tivemos vários momentos assim de conselhos dados, recebidos. E eu lembro que a primeira vez que eu te encontrei, eu recebi uma injeção, mas uma dose assim
bem concentrada de encorajamento. Amém. Eu me lembro como se fosse hoje no hotel, estava tendo um evento no hotel e você estava lá. A gente nem participou do evento porque nós nos encontramos ali na entrada. Verdade. E ali a gente ficou e Deus começou a falar tanta coisa através da sua boca. Amém. E foi muito forte essa dose de encorajamento. Amém. Muito obrigada. Até hoje Glória eu sou a muito Deus. grata a você. É Jesus, né, amiga? Quando a gente se dispõe e coloca no lugar que fomos chamadas no corpo de Cristo, e você apenas se coloca à disposição, e é o Senhor que faz. Eu acredito que aquele dia foi tão especial que eu também tinha vontade demais de conhecer o nosso primeiro encontro, né? Pessoal, assim, foi intenso. A gente tinha muito assunto, muita coisa, foi muito alinhamento, muitas palavras, você me edificando, né? A sua vida me edificando também. Eu creio que o Senhor edificou a sua vida. E marcamos, né? Assim, foi um marco, né? Foi um start. Uma aliança ali o Senhor nos ligou, nos uniu no Espírito, para nunca mais deixar. Então, em nome de Jesus. E por falar em nunca mais deixar, estava conversando com ela que agora, antes de entrar com vocês, que faz muito tempo que a gente não senta numa mesa, não conversa. Sim. Porque aqui em Goiânia, somos de Goiânia, nós temos uma rede de mulheres assim, de amizade, de conexão, de servir uma a outra, de preocupação, de oração, de lealdade. A gente tem isso muito forte aqui. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Faz muito tempo, né? Verdade. Então, eu quero que essa mesa seja essa mesa, amiga, Amém. de Amém. verdades expostas. Amém. A gente aprendeu, graças a Deus, a falar sobre aquilo que a gente também, às vezes, não venceu ainda, aquilo que Deus tem feito em nós. As nossas mesas, ó, eu falo assim, se não for para falar de Jesus, não me chama, não. Não tô afim de falar de moda. Não, gente, eu sei não dá. que é a sua área de atuação, né? Mas, assim, tudo tem um propósito, né? Filhas da Fé, eu tô aqui com a camisa, com uma t-shirt Blessed, que é abençoada. E então, assim, tudo converge para Jesus. Se não for assim, não faz sentido para nós. Sim. Então, eu queria, assim, que essa mesa fosse essa mesa, amiga. Amém, Nossa amiga. mesa. A nossa de mesa. sempre. Então vamos compartilhar, né, amiga? Então, a nossa mesa, vamos. ela é recheada de compartilhar, de abrir coração. Eu comecei até, gente, expondo para ela aqui um pouquinho daquilo que Jesus tem feito na minha vida. Você né? tem que fazer um update, assim, para mim. Uma atualização. Uma atualização. Aí você faz para mim que elas vão ser alcançadas. Então vamos lá, vamos conversar e vocês ficam à vontade à nossa mesa, porque Jesus já está aqui. E interessante que esse período todo, né, que eu tenho vivido um momento assim de prensa, profundidade, amadurecimento. Eu acho que quem não está vivendo assim, a igreja brasileira, o Senhor está chamando a igreja do Senhor para um alinhamento, o Senhor está chamando a igreja do Senhor para sair desse lugar de meninice, desse lugar de eu quero a promessa, eu faço tudo pela promessa, a promessa se torna tudo na sua vida e você não faz mais nada nessa vida, a não ser mais querer a bênção, né? E o Senhor, Ele tem muito mais que uma bênção. O nível da bênção, da promessa, é um nível de meninos, de rasura, sabe? É um nível que e nossas emoções ficam muito envolvidas. Mas é interessante que com Abraão, e eu fui muito ministrada esse final de semana numa conferência, até com essa palavra, sobre o nível da promessa e da aliança. O Senhor, Ele quer ter uma aliança conosco. E a promessa, ela não é o fim. E quando nós olhamos a história de Abraão ficou aí quantos anos? 25 anos, esperando uma promessa, uma palavra se cumprir. Talvez você está aí, 10, 15. Quantas vezes estamos esperando essa ansiedade? Eu me descobri numa ansiedade, sabe, envolvida de uma ansiedade para receber a promessa do meu casamento. Aquele casamento, aquela família linda, gente. Doriana, sabe aquela família linda? Ai, que dia, Senhor, que eu vou viver tudinho que o Senhor falou no meu casamento, com meus filhos, com a minha família. E isso acaba que se torna
uma ansiedade diante do nosso coração, sabe? A gente deixa de colocar Jesus no centro. Jesus, ele não passa mais a ser o nosso alvo. O nosso alvo é a bênção. O nosso alvo é as promessas. O nosso alvo é as palavras proféticas liberadas, porque eu recebi, aí você vive em torno de uma palavra, né? E acaba que aquela promessa se torna o quê? Uma aflição. Você fica aflita, ansiosa. Sabe, amiga, eu percebi que eu estava ansiosa e meu corpo começou a refletir essa ansiedade. A ansiedade do cumprimento da promessa. E eu passei a sentir dores no corpo, porque eu falava, não, essa promessa tem que cumprir. As minhas orações eram em volta de uma promessa que eu queria ver se cumprir na minha casa. E tudo isso começou a gerar em mim uma ansiedade. Eu descobri que eu precisava entregar. E convite de Deus para Abraão era um convite para a aliança. Uau. Sabe, é algo mais profundo. Meu Deus do céu. Aliança Não era para entregar. não é. Deus, ele na verdade, ele é como se Isaac fosse uma isca. Me entenda bem, não é que Deus quer brincar com a gente, Deus quer me dar para me ter. Não, não é isso, mas Deus quer te ter. E o te dar vai ser a consequência de ter você. E quando essa promessa se torna tudo na nossa vida, ela vira uma angústia. Sabe? Quantas mulheres estão angustiadas na espera da promessa? Quantas mulheres estão depressivas na espera da promessa? E aí a gente vê na própria história de Abraão. Ele, na ansiedade de querer ver cumprir a palavra, ele fez o quê? Gerou Ismael. Quantos Ismaéis temos gerado? E eu comecei a perceber isso, que eu comecei a gerar Ismaéis. Eu comecei a gerar aqueles momentos, sabe quando você quer gerar aquele momento da família que ainda não foi construído? Você quer produzir. Você quer produzir. Sabe? Então, amiga, eu descobri que Jesus não queria que eu produzisse. Jesus, ele queria era transformar. Ele queria me passar por um processo de construção com a minha família, com o meu ministério, com a minha casa, no Filhas da Fé, sabe? Muitas coisas eu tentei fazer e produzir no Filhas da Fé. Tinha a palavra, tem uma palavra. É lindo o que Jesus falou. Mas qual é o tempo? O modo. O que Jesus tem por trás dessa palavra? Sabe, o Senhor, ele queria o coração de Abraão. Abraão, ele desfrutou de ver o dia do Senhor. Ele viu o dia do Senhor. Sabe, é um nível mais profundo, Marcinha. É um nível mais profundo. É um nível que o Senhor te chama, olha, que não é essa bênção, eu quero me revelar a você. O Senhor quer se revelar a nós. E debaixo dessa plenitude de viver a aliança, além de uma promessa, além de um lugar raso, sabe? De ter uma bênção e contar uma bênção, mas ter um coração, segundo o coração de Deus, sabe? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se entregou, se humilhou, se rendeu. Então ele fez o que? Se entregou. O que Abraão fez com Isaac? Uma adoração de entrega. Às vezes a gente confunde e pensa que a adoração é música. A adoração não é música. Sabe, a primeira menção de adoração na palavra está em Gênesis, quando Abraão entrega Isaac. Os seus sacrifícios, sabe, a sua rendição, a sua obediência, a sua entrega, a sua renúncia, é um ato de adoração, amiga. Meu Deus. E o Senhor, ele tem buscado verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então a adoração, ela tem a ver com um coração contrito, quebrantado, rendido, entregue na presença de Jesus. E é o que o Senhor tem feito. E o Senhor tem me chamado isso. Era sério, eu nem posso falar muito, gente, eu quero até chorar. Pode chorar, aqui não é lugar. Ai, porque... Nas nossas mesas a gente às vezes chora. A gente chora, né? E assim, o Senhor, ele tem me chamado para isso.
sabe? É muito mais do que uma canção, é uma rendição. Quando o Senhor ele falou para Deus, Jesus ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Sabe, Abraão revelou que mais do que um filho, ele queria cumprir a vontade de Deus. Sabe, mais do que uma bênção na família, que é muito bom você ter filhos na presença. Ontem meu filho ministrou louvor, gente, eu fiz até eu até transmiti ao vivo, gente, é lindo ver aquilo, é lindo ver o Isaac ministrando, com canções, né? Depois vamos falar sobre as composições dele. É lindo ver o Davi na presença de Deus, tornar um homem íntegro, cheio do caráter, da integridade do Senhor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, é muito mais do que isso. Você está me entendendo, amiga? É muito mais do que isso. Muito mais do que ter uma casa abençoada. Porque às vezes você fica no Instagram rodando lá, ó. Meu Deus, que linda essa casa, que linda essa família. Ah, minha família. E o Senhor está querendo construir em você. Sabe, a bênção vai vir. A casa abençoada, os filhos. É promessa e virá, se cumprirá. Mas a promessa não é tudo. A promessa é o meio do Senhor te ter. Porque o que Ele mais quer é nos ter, amiga. Você falando de adoração, muito bem colocado. Adoração não é música. Adoração não é uma canção. Adoração não é dança. Adoração não é quem toca. Adoração não é quem tem o microfone e emite ali um som. Adoração é uma resposta que nós damos a Deus. É a nossa resposta. A nossa diante resposta. De qualquer situação. Isso é adoração. E adoração é entrega. É entrega. Adoração é uma entrega total. Daquilo que você às vezes não quer entregar, daquilo que te custa. É sacrifício de louvor. Eu vou dizer, vou até testemunhar, bem fresquinho. O que é uma adoração? Que o Senhor falou comigo. Eu tive um DR com o marido, né? Essa semana passada, estava em meio à mudança e eu tive uma DR com meu esposo. E eu tava assim, falei assim, não, gente, não aguento mais, porque a gente é assim, cheio de justiça própria, né? Achei que fosse só eu, mas que bom, eu tenho gente. Muita justiça própria, gente. Como eu. E cheio de justiça própria, e cheio da razão, e eu fui diante de Deus e falando, Deus, porque eu sou, eu tenho, eu faço, eu me entrego a Ti. E eu fui com muita razão, com muita base bíblica, né? Cheio de direitos na presença de Jesus. E o Senhor falou assim para mim, o quanto você está disposta a me adorar pela vida do seu esposo, porque ele é meu filho. E eu amo ele do mesmo tanto que eu amo você. Gente, naquele momento, o Senhor, ele me pegou e ele me chamou a adorar. E me entenda bem, eu estava cheia de razão, eu pensei, não, eu não preciso nem pedir perdão, ele que tem que me pedir perdão, né? Porque ele errou mais do que eu. Mas não é sobre quem errou com você, é sobre você revelar Jesus. A palavra de Deus fala sobre amontoarmos brasas vivas, né, na cabeça das pessoas. E naquele momento, o Senhor começou a falar comigo e minha alma, porque Gálatas fala, né? É uma luta, né? Contra a carne e o espírito. Militando. Eu falo, não. Eu vou esperar, e não é. E o Espírito Santo falando, manda uma mensagem. Se rende. Entrega. Adoração é isso, é você entregar a sua razão em troca da razão de Jesus, em troca do amor e da palavra que deve estar acima de qualquer razão. E aquele momento eu pedi perdão para ele e tal, e falei assim, olha, me perdoa, porque eu agi assim e tal. Até que eu vou dizer para vocês, gente, existe um momento, Marcinha, que eu descobri que
Que a gente pensa assim, não, eu vou pedir perdão quando tiver preparado tudo pronto aqui dentro, né? Quando eu tiver resolvida, Tipo, quando eu tiver aliviada, quando vontade. sentir vontade. Gente, o perdão e a obediência, você não vai sentir no primeiro momento. Eu não senti, sabe? Eu não senti que eu deveria, mas eu obedeci uma palavra. E eu fui. Eu imagino o confronto com a alma de Abraão e até com os servos dele, subindo ali com o filho, como que ele ia explicar, naturalmente falando, quem em sã razão vai deixar um pai matar um filho, gente? Quem? Peraí, Abraão, você tá louco? Peraí, a gente oferece animais como sacrifício, mas o seu filho. Interessante que naquele momento o Senhor falou para mim, obedeça. Eu fiz. Interessante, Marcinha, sabe o que o Espírito Santo fez? Aquelas palavras liberadas de perdão, elas foram trocadas por paz e amor e cura dentro de mim. De repente, aquela amargura, aquela dor, sabe, aquela razão, aquela altivez, aquele orgulho foi caindo dentro de mim. Deu espaço para mudar. Deu espaço para o Espírito, para a palavra operar. E naquele momento, amiga, eu comecei a me alegrar. Porque eu falei assim, gente, eu posso viver uma vida plena, uma mulher segundo o coração de Deus. A obediência traz alegria. A obediência. Eu comecei a viver uma alegria. E interessante que eu colhi frutos disso. E ele mudou completamente, e ele se rendeu. Entendeu? A questão é quantas vezes a gente quer ficar no embate. Né? Eu tenho razão, não, enquanto ele não vir, enquanto a minha amiga não pedir, porque ela foi errada, enquanto a pastora não falar. Não, irmã, se rende, se entrega, se doa, adore. Não é adorar com a música, você pode também, mas é adorar com o seu espírito. Sabe, com a rendição, com quebrantamento, coração contrito, obedecendo a palavra, fazendo com que a palavra se cumpra e que ela se torne realidade. Porque a palavra só pode se tornar realidade em nós, amiga, através da prática. Porque ou eu vou ser um ouvinte negligente, ou um operoso praticante. Então, eu tenho duas escolhas. Porque você pode viver 30, 40, 50 anos ouvindo essa palavra e essa palavra não produzir nada em você. Mas você também pode decidir escolher, obedecer, praticar a palavra. E ela transformar o ambiente, a sua vida em que você está. Jesus fala sobre isso em Mateus 7. É a casa na rocha, a casa na areia. Eu gosto sempre de falar sobre esse texto porque é um texto que fala muito comigo. O Senhor sempre está me lembrando que tem a ver exatamente com a prática. A prática. Quem constrói, quem edifica sua casa na rocha é comparado a um homem sábio. Porque praticou o que ouviu. Sim. Só por isso. Sim. Mas aquele que constrói sua casa na areia é comparado a um homem insensato, porque só ouviu. Então, nós estamos sendo convidadas pelo Senhor para colocar em prática. E nós falamos tanto de Jesus, amigo. Quando você estava lembrando, eu lembrei de um versículo que é: meu louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. E nós falamos tanto de Jesus. Amamos o Senhor. Mas quando isso precisa ser manifesto através dos meus lábios que confessam Jesus, os próprios lábios que confessam Jesus, não querem pedir perdão, não querem perdoar, não querem ser mansos. Mas Jesus nos ensina isso tudo. Então, se nós falamos e confessamos Jesus, nós precisamos agir manifestando as virtudes dele, que é manso, humilde, de coração. De coração. Um adorador, ele adorou o Senhor porque ele se entregou. Ele entregou a sua vida por nós em obediência ao Pai, porque ele pediu, como você abriu bem aqui, Senhor, será que não dá para tirar isso aqui de mim, não? Mas eu não quero fazer minha vontade. Sim, mas eu quero fazer a tua vontade. Sua vontade. E não é fácil, né, amigo? Porque as pessoas olham e falam assim, era Jesus. Era fácil para Jesus. Não, gente.
Jesus, ele teve as mesmas tentações e aflições e dores em sua alma. Ele era 100% homem. 100% homem. Então, não foi fácil para Jesus, mas ele teve uma escolha. E a nossa vida é de escolha. Entregar e obedecer é uma escolha diária que nós devemos fazer. E é interessante que a vida cristã, como eu estava dizendo no início, amiga, a igreja ela está sendo alinhada pelos céus. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu acredito que nesse alinhamento nós precisamos ser mais bíblicos. Amém, Senhor. E interessante como nos últimos anos, eu vou falar não é por ninguém, eu vou falar por mim mesma, como o nosso ego, ele foi massageado. Como o eu, o ser humano, ele foi colocado no centro. Não, mas é a minha vontade. Não, é o seguinte, se você não está gostando, descarta. Olha, você não gosta fulana, tira as pessoas tóxicas. Que dia que está escrito na palavra de Deus que Jesus retirou alguma pessoa tóxica? Pelo contrário, Judas estava na mesa. Jesus sabia em todo o tempo quem era Judas. Então, os Judas são necessários. Jesus não cancelou Judas. Porque Jesus não cancelou Não bloqueou Judas, ele, não bloqueou ele. Sabe por quê? Os Judas era uma maneira de Deus revelar quem ele era. Os Judas revelam, na verdade, a nossa essência. Aí nós olhamos para o Judas e falamos, não, você não... Existem até aqueles ditados, né? Você é o fruto das 5 pessoas que você... Quer ser. Você é o resultado das 5 pessoas que vocês convivem. De influência, né? Então eu quero dizer para vocês, se Jesus ele fosse o fruto e resultado dos seus discípulos, meu Deus do céu, misericórdia, né, gente? Mas a gente vê biblicamente que isso não é correto. Eu não tenho que descartar pessoas, porque essas pessoas elas vão provar quem nós somos, do que nós somos feitos, qual é a nossa essência. Nossa, mas aquela amiga fala demais, nossa, mas aquela amiga era assim, nossa, mas aquela amiga é cheia de problema. Minha irmã, você está na vida dessa amiga para você ser resposta na vida dela, para você ajudá-la. Então, o se doar, o se compadecer, Marcinha, ele se tornou escasso, porque é a minha vida. É o meu eu, é a minha casa e minha família. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Se for viver, queridos, eu vou falar algo para vocês. Se eu fosse viver em torno de querer ser feliz, eu teria uma vida muito diferente do que eu estou vivendo agora. Muito diferente. Muito diferente. Mas eu fiz uma escolha. Viver o propósito, o chamado, a palavra. É uma escolha diária de renunciar. Renúncia. O quanto de Cristo tem refletido, o quanto de Jesus tem sido pregado através da sua vida. São esses questionamentos que o próprio Espírito tem feito para mim. Eu estou falando com vocês, gente, o que o Espírito Santo tem falado comigo. Falei para a Marcinha aqui antes de a gente entrar. Qual é a vontade de Deus? Eu estava aí num processo de mudança de casa. E meu esposo olhando o apartamento, nós olhamos o apartamento de 78 metros quadrados a 89 metros, a 100 metros. E um aluguel muito caro e a gente procurando. E, gente, a gente procurou muito, 30 dias. Foram 20 dias de procura intensa, ficando sem almoço, cansativo. E aí chegou um dia que a gente achou, eu falei assim, meu bem, é esse. A mulher me passou um valor, nós fomos lá, não, é esse. Eu me vi dentro do apartamento. Gente, eu vi o apartamento decorado, eu me vi tudo. Aí quando eu desci na área de lazer, eu falei, nossa, a área de lazer é muito movimentada, me incomodou. Mas eu falei assim, não, mas eu fico muito no apartamento. Tá bom, apartamento. Cheguei em casa, o Leomar foi abrir o celular, a pessoa mandou mensagem, olha, o valor é esse, mandou um valor diferente do que tinha me mandado. E estava tudo acertado, gente. Eu falei, pode fechar, fecha o contrato, é esse. Meu esposo concordou, é esse mesmo, amor, vamos fechar. E de repente, o valor é mudado. Eu estava na sala, quando eu vi ele procurando novamente outros apartamentos, eu falei assim, nossa, amor, será que não é esse mesmo? Ele falou, amor, eu vou procurar. Aí eu parei e falei, Espírito Santo, o Senhor sabe qual casa que eu preciso morar. O Senhor sabe, Senhor. Então, eu quero a
casa que o Senhor tem para mim. Eu quero a sua vontade nessa casa. Não é minha vontade, não é mais do Leomar. E nós oramos. Eu falei, amor, vamos orar pela vontade de Deus. Ele, amém. Ele falou assim, que tal uma casa? Havia 17 anos que eu morava em apartamento. Eu tinha passado por um assalto há 17 anos atrás dentro da casa. E eu falei, nunca mais moro em casa. E, gente, desde então eu nunca mais morei em casa, somente em apartamento. E aí, quando ele falou em casa, meu coração estremeceu. Eu falei, amor, é dentro de condomínio? Ele, não, amor, o valor não dá para ser dentro de condomínio. Eu falei, não, então vamos ver. Amém, vamos ver. Eu estava passando pela rua, perto do Goiânia Shopping, aqui em Goiânia, e eu falei assim, vou passar pela rua de trás das avenidas principais, eu vou andar nas paralelas e vou ver. E passei a andar, falei, Espírito Santo, me mostra uma casa então. E de repente eu parei na esquina assim, vi uma casa, um sobrado, tinha uma placa, e tinha um moço na porta. Eu, moço, esse sobrado é para alugar? Ele falou, é. Eu falei assim, qual o valor? Ele me passou o valor, ele falou assim, mas eu negocio. Tá, aí eu falei com o Leomar, mandei foto do Leomar, não, então vamos para aí, nós fomos. O moço falou, olha, essa casa é de vocês. E eu falei, meu Deus, 4 assim. quartos? É eu, Isaac, porque o Davi mora em Uberlândia, estuda em Uberlândia. Eu, Isaac, o Leomar, falei assim, moço, eu preciso de 3 quartos, eu não preciso de 4. E ele falou, não, mas essa casa de vocês é tanto quarto, é tanto banheiro, é tanta sala, 3 salas, garagem para 6 carros. Meu Deus, eu tenho 2. E é tanto espaço. Eu falei assim, para que esse tanto espaço? E veio uma voz do Espírito Santo no meu coração. Falou assim, essa casa não é para você. Essa casa é para minha família. Para os meus. Para os meus. Então é uma casa para receber. Receber a família de Deus, receber os amigos, para ter comunhão, para ter reuniões, para ter celebração. Vai ser uma casa que o Senhor ele vai estar restaurando pessoas ali, curando pessoas ali. E aí fechamos, o valor do aluguel ficou mais barato que o apartamento. Vocês acreditam, amiga? E quando nós entramos, eu falei, Espírito Santo, agora me ajuda a cuidar dessa casa, né? Estou lá cuidando. E uma manicure foi fazer a unha sábado. Eu não a conhecia, foi a primeira vez, ela foi. E assim que ela saiu, ela mandou um áudio. Falou, olha, eu cheguei em casa e meu esposo falou, manda esse áudio para ela. Não sei se você percebeu, quando eu comecei a fazer a sua unha, eu comecei a chorar, queria chorar. Eu quase chorei, tamanha presença de Deus que estava na sua casa. Eu falei, meu Deus, era uma confirmação para mim, sabe? Ela falou assim, olha, essa casa ela é especial. E detalhe, Marcinha, o dono virou para mim e falou assim, olha, eu vivi 30 anos nessa casa. A minha família foi construída nessa casa. Os meus filhos cresceram e eu fui muito feliz. Todos os meus filhos, eles são criados, casados, eles estão bem. E eu desejo a você e a sua casa, que vocês sejam felizes também, como eu fui feliz com a minha esposa. Essa casa só tem lembranças boas da minha família. Então você percebe que é uma herança familiar, de mesa, de espaço, de criança e criação. E viver a vontade de Deus é isso, amiga. Sabe, eu não estava... Coríntios fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas não o revelou pelo Espírito. Então, existem coisas que a gente tenta projetar. Sabe aquela agenda sua de janeiro? Rasga, gente. Assim, não rasga não. Mas entrega ela para o Espírito Santo. Sabe, amiga? Porque eu estou vivendo coisas que eu não projetei. Mas que é a vontade do Senhor para minha vida. Mas você entregou. Entreguei. Você não ficou retendo um cabo de guerra com o Senhor. Mas eu quero. Mas é aquela promessa. Importa fazer a vontade do Pai. Importa. É isso que Jesus disse, é isso que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Tua vontade. E é isso. E Ele, eu não sei onde, mas Jesus fala isso também, né? Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Exatamente, amiga.
E às vezes Deus nos dá presentes com um embrulho que a gente não quer muito. Às vezes Ele traz situações que fogem daquele padrão que você, não, Senhor, idealizou na sua mente. Mas eu quero um casamento assim, um filho assim, uma casa assim, um ministério assim, um chamado assim. E Deus está te entregando algo que para você, aparentemente, porque é a questão da nossa vista, Sim. do nosso olhar ligado na aparência. E a gente despreza a essência. E o Senhor é essencialmente amoroso, essencialmente galardoador daqueles que o buscam. Essa é a personalidade do nosso Criador. Então nós precisamos abrir mão, essa entrega não é fácil de viver, mas é algo lindo depois que sai da nossa mão, né, amiga? Sim. Depois que você entrega o controle, porque enquanto você não entrega é porque você está retendo e quer controlar de alguma forma. Mas quando você entrega o controle e ele assume, Tudo ele muda, faz amiga. o que só ele pode fazer, Só amiga. ele pode fazer. Que a gente E sabe o que acontece, gente? Você entra num descanso. Demais. Eu entrei num descanso tão grande porque eu estava numa ansiedade. Eu já sou acelerada por natureza. E aí o Espírito Santo falou: Araceli, entra no meu descanso. Esforçai-vos, pois, Hebreus, esforçai-vos, pois, por entrar nesse descanso. Então, nós precisamos entrar num descanso de Deus. É um esforço. Porque é um esforço. Não vem naturalmente. Não é naturalmente. Por causa da guerra, né? Da luta entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito. E todo o propósito de Deus está dentro de nós, não está fora. Todo o propósito de Deus envolve o seu interior, envolve transformação, envolve processos, envolve amadurecimento. Olha, eu vou te falar, eu já não sou a mesma de ontem. Sabe, amiga? Sabe assim, eu estava conversando com você um pouco antes, eu nem tenho entrado muito na rede social, gente, porque somente na Filhas da Fé, porque é o meu trabalho, mas eu estou muito reflexiva. Senhor, o que o Senhor tem? Como vai ser? Qual é o próximo passo? Sabe? O que o Senhor está construindo em mim? Quais são as verdades estabelecidas? Não apenas verdades ditas, mas verdades reveladas, praticadas, vivenciadas. Quero que as pessoas olhem e falem, cara, isso é de fato, eu posso comer desse fruto. O fruto revela a árvore. Sabe, mais do que uma bela árvore, mais do que belas folhas, flores, mais do que belas folhas. Sabe, o Senhor Ele quer comer de você, entenda bem. Ele quer comer, Ele quer ter o prazer. E o Senhor tem prazer em nós, né? E Ele quer ter prazer em nós, sabe? De filhos obedientes e entregues. Então eu tenho percebido isso. Essa desconstrução, construção, esse alinhamento. Araceli, cale as vozes, não vá no modismo, não é porque todo mundo está fazendo, você tem que fazer. E a gente é tentado a fazer, sim, amiga, muito tentado. Muito. Sou tentada a fazer, gente. Sim. Eu amo fazer, falar, sentar à mesa, amo pregar, eu amo, mas tem momentos que o Espírito Santo fala não, e é não. E quando ele mandar você ir, você vai. Então é assim, é se mover pelo Espírito Santo de Deus. Para isso você precisa estar sensível à voz e calar as outras vozes. Se aquietar, né? Eu acredito nisso. A gente estava falando sobre a questão da obediência, que foi o que Jesus fez o tempo todo. Obedecer aquilo que Deus o chamou para fazer. E nós falamos tanto, né, amiga, que nós amamos o Senhor. E eu sei que você que está aí também ama o Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a obediência é uma prova de amor. Uau. Se nós amamos o Senhor, nós temos que obedecer o quê? O que está escrito. As escrituras, a palavra, o fundamento. O fundamento. Então, por menos movimento e mais fundamento. Exatamente. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer,
querer, eu quero, mas e o que Deus tem para mim? Às vezes o meu id é não ir. É não ir. Muitas vezes eu entendi isso. Muitas vezes eu queria ir e o Senhor estava me chamando para ficar, para me esconder, para ficar mais quieta em casa, porque coisas estavam sendo edificadas dentro da minha casa e isso talvez nunca será revelado, amiga, nunca será postado. Mas há uma edificação sólida na minha casa. Exatamente. Pode vir tempestade, o vento forte, a chuva, mas eu estou na rocha. Ela é a pedra. Jesus é a rocha que sustenta a nossa vida. E interessante, amiga, o Leomar é arquiteto, então eu já participei de algumas construções e até mesmo de edifícios, né, maiores. E eu lembro que quando foi construir o edifício lá em São Luís Montes Belos, que foi o primeiro edifício que ele fez, passou meses no fundamento. Meses onde a gente não via nada. Eu, amor, mas cadê o prédio? Cadê o prédio que você fala? E ele está sendo construído, amor, mas está sendo construído para dentro. Então, o concreto, a rocha, não está exteriormente. A rocha está lá no secreto, lá no profundo. Então, é no secreto onde você é alicerçado, onde você é fundamentado, onde ali as suas bases, no futuro, vão dizer quem realmente você é. Sabe, os ventos vão vir, pode levar telhado, mas não vai levar a casa. Sabe, os ventos podem danificar a parede, mas não vai levar a casa, porque a casa está fundamentada. Então, o secreto, hoje o Senhor tem chamado, sabe, tem nos chamado de volta ao secreto. O Senhor tem, hoje é tão interessante que eu tive até uma experiência de manhã com Jesus. Eu levantei cedo e era para me buscar, né, a minha amiga que ela ia ficar na loja comigo. E quando eu estava assim, a lente, e eu não enxergo direito, eu peguei o celular e eu olhei, achei que era 8h59, eu pulei da cama, correndo, e já me arrumei rapidinho e entrei no carro. E aí quando eu entrei no carro, eu peguei o celular para mandar mensagem para ela, dizendo que eu já estava saindo, que fiquei de pegar a 9. Eu falei, amiga, já estou saindo. Quando eu peguei o celular, eu não estava enxergando. Nossa, esqueci a lente. Voltei lá para cima, coloquei a lente, aí desci. Aí quando eu fui ligar o carro, nossa, esqueci a chave da loja. Aí voltei de novo. Quando eu voltei, o Espírito Santo falou assim para mim, você não entendeu? Que não é para você sair agora. Que eu peguei o celular, ainda era 8 da manhã. Só uma hora adiantada. Aí ele falou assim, eu te antecipei para você ficar organizadinho, para você ficar comigo 1 hora. E ele falou assim, se aquete. Gente, literalmente tirei o sapato, subi na cama, peguei a palavra, fui meditar, fui orar, fui aquietar minha alma. Para você ver o quanto nós estamos acelerados. Né, amiga? A gente levanta, nem vê, nem vi. Eu acelerada para fazer o dia acontecer. E o Espírito Santo, eu tinha feito uma aliança com ele e um propósito de oração, só que eu ia fazer à noite, porque à noite eu estou mais tranquila, mas ele queria de manhã, ele me queria de manhã, ele queria me instruir nas manhãs. Então, esteja atenta à voz do Espírito. Talvez você fez uma agenda com Deus, né? Nós temos agendas com Deus, mas qual é a agenda de Deus para você? Foque naquilo que Deus tem para você. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Talvez essas idas e vindas, o Espírito Santo está falando, aquieta-te. Cale a voz da circunstância, do movimento. Assente-se à mesa, assente-se no secreto, vai lançar fundamentos. E ainda mais quando tem muito prédio, né, amigo? Quanto maior o edifício, maior é o fundamento. Senão, não vai subsistir na tempestade. Senão, não subsiste, verdade. Ou saberão que nós habitamos na rocha, ou nos verão na areia. Exatamente. Ou nos verão na rocha, ou saberão que habitamos na areia, né? Na areia. Porque a tempestade revela o alicerce que temos. Sim. E se nós caímos, nós estamos dizendo isso. Não tínhamos alicerce algum. Estava sem fundamento, por isso que ruiu. Sim. Mas se nós permanecemos... Já viu que tem aquelas mulheres assim,
Você fala, não, agora ela vai parar. Agora Não ela para. vai murmurar. Agora ela vai desistir. Agora ela vai abrir mão do casamento. E ela tá lá firme. Não Não retrocede. retrocede. Eu creio no Senhor. Eu sei que Ele está comigo. Porque ela entendeu essa promessa de Deus. Eu estarei convosco todos os dias. Não tem um dia que Ele não está. Mas às vezes, por causa da tempestade, a gente se sente só. Parece que Deus me abandonou. Isso é uma mentira do inferno, porque Ele nunca nos abandona. Também está na Bíblia. Então esse momento de edificação, a gente precisa entender que é bem provável que vai ser no secreto, talvez numa solidão. Sim. Tem lugares, amiga, eu recebi uma palavra hoje que fez muito sentido para mim. Tem lugares que Deus está nos chamando para ir que você não vai levar muita gente. Não. Às Você vezes vai ter não que ir vai só. levar ninguém. Vai ter que ir só. Jacó, né, amiga? Jacó. Teve que deixar tudo. E Abrir atravessar mão, o val. entregar. E eu acho que a maturidade tem um pouco disso, né? De não dá mais para ficar com aquele tanto de pessoas. Nada de errado com elas, mas parece que Deus vai falando, não, agora vamos tirar aqui um pouquinho dessa, um pouco daquela. Você vem para cá, mais perto de mim, Sim. né? Um pouco mais distante das vozes, dos ruídos, das pessoas que falam muito, que falavam sempre, espera um pouco, tá tudo bem com elas, eu só quero você agora. Esse é um lugar, às vezes, de solidão. É um lugar de solidão que precisa virar solitude, Que né? precisa virar solitude. Exatamente. E que você precisa entender que não é que as pessoas estão te abandonando e nem que Deus está te abandonando. Mas é o aquietar-se com Ele. Então, é interessante você falando, e eu tenho percebido que o Senhor me levou nesse momento. Né? Ele falou para mim, não vá nisso, né? Eu amo os chás da nossa amiga Carla, amiga preciosa, e o Espírito Santo falou para mim, não é para você, não é o seu tempo agora. É muito bom estar com elas, liberar junto com elas, receberem, mas não é o momento. O seu momento é comigo. E você falando disso, ontem todos os pastores convidados estavam aí a sair para jantar, e a amiga chamou, vamos todo mundo lá para o Coco Bambu. Eu pensei, vamos, aí o Espírito Santo. Não é o seu tempo. Vá para casa. Aí eu falei com o Leomar, ele falou assim, não, vamos para casa então. Aí ele falou, não, eu vou fazer uma janta para nós. Já era tarde, 10 da noite, gente. Ele foi fazer uma jantinha para nós dois. E nós fomos jantar. E depois ficamos juntos. E o Espírito Santo falou para mim, eu estou construindo com você algo que não é para todos estarem, nem para você estar em todos os lugares. Então, vai ter esse momento. Sim. Não se sinta depressiva por isso, porque há até um sentimento seguinte, nossa, a alma, né, gente? A alma gritando, né? Querendo lugar Querendo, ao sol. E a alma, ela fica esperneando, falando, não, mas eu tenho que estar. Porque eu sempre estive, né? Não é porque você sempre esteve que você tem que estar. Você tem que discernir o tempo. E melhor coisa, gente, pergunta para o Espírito Santo. Ontem eu fiquei empolgada e o Espírito Santo, ele não me autorizou. Então o Espírito Santo fala até nesses detalhes com a gente, né, amiga? Até se você está... Araceli, isso é heresia, né? Não, irmã. Não é heresia, não. Eu achava que era até exagero, é fanatismo, né? Também não. Eclesiastes diz que o coração sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de agir. Não só o tempo, mas que modo? Qual o problema de se ir num restaurante com amigos, pessoas, né, do seu convívio de Deus, onde seria uma mesa tão edificante? Qual o problema? Nenhum. A questão é a obediência. Voltamos nesse ponto, no marco zero, que eu acho que é a obediência. Onde tudo começa, tudo começa. Ouvir a voz dele. Ouvir a voz do Espírito em todas as coisas.
E eu acredito que nós, como mulheres, esposas, mães, influenciadoras no mercado de trabalho, influenciadores nas redes sociais e mídias. Ontem eu vi algo que eu achei muito interessante. O pastor ministrando, e ele disse: há muitos que estão nas redes sociais e têm milhares de seguidores, tentando discipular pessoas que elas não estão preparadas para discipular. E há muitos pastores que têm um coração na palavra, têm um coração em Jesus, que poderiam discipular o Brasil inteiro e não têm nenhum seguidor. Então, a mídia social, às vezes, ela nos rouba das verdades, porque é tudo mascarado, né, amiga? Não, é tudo muito lindo, né, aparência. Então, assim, você não sabe o que é realidade. Então, para você discernir isso e você buscar, eu tenho que ser pelo Espírito, gente. E algo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, que eu amo, e é algo que eu sempre recito e eu falo para mim mesma: Senhor, eu oro, ele fala, né, ele fala para a igreja de Éfeso, eu oro para que vocês recebam um espírito de sabedoria, discernimento, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Sabe, discirna os alimentos que você está ingerindo, alimentos espirituais. Porque como existe aquele ditado, né? Você é o que come, assim como você é o que come naturalmente, você também espiritualmente se tornará o que você come. Sim. Então, sabe, selecione. Isso está condizendo com a palavra, está respaldado pela palavra, ou é apenas um jargão, ou é apenas uma frase de efeito? Porque existem tantas frases de efeito, gente, que é lindo ouvir, que é interessante, né? Que mexe com a gente. Mexe com a gente. Mas qual é o fundamento? Precisamos voltar para o fundamento da palavra de Deus. Então, eu acho que o Senhor está nos levando para esse marco zero, sabe? Vamos partir daqui. Onde nós caímos. De onde nós caímos, sabe? As primeiras obras, se arrepender. Arrependimento, nem se fala de arrependimento. Confissão de pecado. Não existe, assim, claro que existe, né? Mas assim, quase não se é falado, sabe? De liberar perdão, sabe? De amar o próximo, se doar, trazer ele para a mesa. Gente, precisamos voltar ao Evangelho. As boas obras. As boas obras. De salvação. Né? De salvação, exatamente. Vamos falar um pouquinho. A gente estava falando aqui da família, né? Isso. É a nossa vida. Nossa vida. É o que importa mesmo, né? Você falou aí um pouco, né? Um testemunho com seu esposo. Mas como é que tá a questão desses meninos que tem um chamado? Ela tem um filho que está recebendo tanto de Deus. E eu assisti o seu podcast com a Carla. Sim. Sobre o legado. É um assunto que é forte para mim. Eu amo falar sobre isso e aprender sobre isso. E eu achei muito forte aquele podcast. Foi muito bom, né? Esses dias fui parada na rua para uma mulher. Falou assim: olha, você falou sobre o seu filho, você com o seu filho, que ele mexeu muito comigo. Eu mudei a minha maneira de agir com meu filho. E é engraçado, né, amiga? Deus não é mágico, Deus é construtor. E hoje, eu posso olhar e dizer, eu colho as sementes lançadas há 20 anos. O Isaac, ele não é fruto, vou falar do Isaac agora, mas tem o Davi, quero falar do Isaac em relação ao ministério. O Isaac não é fruto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. O Isaac é o fruto de uma vida. Então, ele lembra muito bem, né? No podcast ele falou de como eu pegava a Bíblia, ensinava a palavra, eu comprava tudo que tinha de material, do Esmiliquida, Ana Paula Valadão, até hoje, a nossa querida Ana, até hoje ele canta todas as músicas, sabe? Se tornaram fundamentos. E eu acredito que filhos é assim. E interessante que não acaba, né? Você está vivendo um processo agora com os filhos que está no processo de casamento, não tem netinho. E interessante que eu vejo hoje com eles, não acabou.
Engraçado, né? A sabedoria da mãe, o conselho da mãe, a instrução da mãe. Eu quero dizer para você, talvez você pensa, eu tenho um filho de 20 anos, eu não tive esse momento ainda há tempo. Porque as sementes que você lançar hoje, elas vão dar fruto amanhã. Então ainda dá tempo. Então o Isaac ainda está num processo de construção, de edificação. Ontem, quando ele falou, mãe, vou ministrar o último dia da conferência, eu vou fazer o louvor. Filho, que bênção. E aí eu chamei uma amiga e falei, filho, eu vou orar com você. Aí nós oramos por ele, para tirar a ansiedade, para que ele pudesse ouvir o som do céu, para que ele pudesse fluir dentro daquilo que o Espírito Santo estivesse, né, liberando na vida dele, porque é muitos músicos que vão, muita gente diferente. E o Isaac, ele tem um estilo musical diferente, né, do que se é tocado. Ele é um menino que ele é do secreto, é adorador. As músicas dele parecem um pouco do Alessandro Vilas Boas, aquelas músicas, né, mais mansas, mais entregues, íntimas, né, mais íntimas. E sabe, amiga, como eu descobri que o Isaac era um compositor, foi muito hilário, gente. Eu estava no louvor, na igreja, e cantaram uma música lá, muito linda. Então, ontem cantou ela, Digno é o Cordeiro, lá de receber a adoração. E o Isaac, estava essa música, eu falei assim, gente, que música linda, que música linda. Eu pensei que era do Alessandro Vilas Boas, né? Na verdade, a música fala assim, ó. Nem os querubins e serafins, nem os anjos, nada se compara ao meu Senhor. Linda a letra da música. E eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, que música linda essa música. Nem os querubins, nem os serafins, nada se compara ao meu Senhor. E pensei, vou procurar, deve ser do Alessandro Vilas Boas. E quando ele chegou, ele falou, mãe, e aí? É interessante que a gente sempre tem esse lado de feedback. É interessante isso em casa, a gente construiu isso. Eu vou ministrar e quando eles estão, assim, aí, eles perguntam, eu pergunto também, e o que vocês acharam e tal, né? A gente sempre tem isso em casa. E aí eu falou, mãe, e aí o louvor? Eu falei assim, filho, que bênção. Isaac, é do Alessandro, aquela música e tal, dos querubins. Ele falou, do Alessandro, mãe, essa música é mil. Eu tava no sofá, eu levantei assim, que é isso, menino? Você tá falando sério? Você tem música? E aí, surpreendentemente, o Leomar disse, amor, eu sabia. Amor, você sabia? Eu não sabia? Como assim? E, na verdade, é engraçado. Ele, mãe, mas eu sempre tô tocando. Mas é como ele ouvia muito o Alessandro, e ele sempre com violão, adorando no quarto, eu achava que era uma música do Alessandro, gente. Porque era, tipo assim, a música tem início, meio e fim, muito bem. Vem do céu, esses downloads que vêm do céu. E aí ele falou assim, não, eu não tenho só essa música. E no outro dia o Isaac, gente, ele pegou o violão, ele foi tocando foi tocando duas e tudo linda. Eu falei, Deus, não acredito. E foi uma surpresa para mim. E ele também ele faz poemas também. Eu disse, gente, de onde? Ele anda na rua, Deus dá poemas para ele, dá poesia para ele. Então ele, dentro disso, aí nesse dia ele falou assim para mim, mãe, eu não tenho um sonho de ser um cantor famoso, né, de viajar o Brasil e ficar famoso, mas eu tenho um sonho de deixar uma música gravada para os meus netos ouvirem. Eu falei, meu filho, pensando nos seus netos. Ele, não, um dia se meus netos perguntarem, quem era seu avô? Não, meu avô, ele fez essa música, eu quero deixar registrado na história, pelo menos uma música. E é interessante que quando o Isaac liberou isso, amiga, parece que o céu ouviu e o céu se movimentou. Deus colocou o produtor, colocou os músicos, pessoas foram abençoando ele, foi ofertando na vida dele. E tivemos a gravação, agora em abril, foi lindíssima a gravação. Que presença de Jesus, gravamos 3 músicas. Ele gravou 3 músicas que está lançando agora, que vai estar, acho que semana que vem já vai estar toda pronta a produção. E ficou maravilhosa. E eu vendo ele ontem, vendo ele ministrar, eu falando, Senhor, isso não é fruto meu, isso é fruto da palavra, da bondade de Deus. O que em mim mesmo, né, muitas falhas que a gente tem, eu fui mãe muito nova, então isso
faltou um pouco de paciência, de sabedoria, mas com um pouco que Deus colocou nas minhas mãos, eu pude multiplicar. Eu quero dizer para você, mãe, sobre isso, sabe? Com um pouco que Jesus tem colocado na sua mão, seja fiel. Sabe, multiplique essa semente, a semente da oração nas madrugadas, a semente de orar com seu filho, de ler a Bíblia, de colocar aquela mensagem no celular, ou seja, na TV. Então eu fui fiel no meu pouco. Eu ficava com eles, eu ensinava a Bíblia para eles, eu colocava naquilo que eu não sabia, a linguagem que eles poderiam entender, eu buscava ferramentas que pudessem ajudar. Então, com o pouco que eu tinha, Deus multiplicou. Superabundou. O Davi, ele é eu posso dizer que ele é um bereano, né? É mesmo? É, amiga, o Davi, Que o Isaac é o lado da adoração, né, do artístico, e o Davi é o lado da palavra. O Davi deu muito trabalho para as irmãs da escola. Elas diziam, falavam, pastor, pelo amor de Deus, é difícil dar aula para o Davi. Porque elas falavam um versículo e não, amiga, ele olhava na Bíblia. Todo versículo. Se você recitasse errado, ele falava, olha, na Bíblia está escrito assim, assado. E elas passavam a fúria. Nossa, tem que ler tudinho e verificar, porque eu sabia que eles verificavam. Então, assim, o Davi, ele é mais entregue, né, à palavra. Ele tem uma sabedoria que vem do alto mesmo. Ele é um menino, assim, muito sábio, muito inteligente. Muito inteligente. Ele tem um senso, assim, de homem. O Davi, ele tem algo diferente. Eu tenho 2 filhos duas personalidades muito lindas, isso, né, amiga? Lindo. E eu não tinha discernimento, porque até quando a gente é imatura, a gente quer fazer os filhos se tornarem tudo iguais. Tudo igual. A receita que deu certo para um vai dar para o outro também. Todo mundo tem que fazer isso, mas não é. Não é assim. Cada um tem uma essência, cada um flui tempo, né? Numa identidade, flui no tempo. E eu aprendi a respeitar as escolhas, a essência, a identidade do Davi. O Davi, ele é um menino dedicado na faculdade, muito inteligente, no trabalho, as responsabilidades que ele tem e o compromisso. Ele falou, mãe, o maior legado que a senhora deixou para mim foi amar as pessoas e amar a Deus acima de todas as coisas. Então isso para minha amiga é o essencial. Essas sementes estão hoje te alimentando, né? Mas é interessante, a gente, no tempo que você está semeando, é um tempo difícil. Difícil. E a semente não brota no outro dia. Você não vai ver o resultado da sua semeadura tão rápido. Passa por algumas estações, precisa de chuva. E eu vejo isso hoje, vivendo com os meus também adultos já. É surpreendente. Às vezes você não espera que vai sair um fruto tão lindo. E eles te entregam esse fruto, assim. Mas, enquanto você está na colheita, como você hoje está, eu também, mesmo na colheita, a semeadura nunca vai acabar. Nunca vai parar. A gente está colhendo. Ai, que bom, olha que bênção, mas você está plantando. Então, uma vez mãe para sempre, nós temos sempre que ter esse entendimento da responsabilidade da nossa missão. Sim. Enquanto mães. Sim. São demandas diferentes, né? São tempos diferentes que eles vivem. Agora que eu estou vivendo isso com um filho casado, é bem diferente de tudo que eu já vivi com eles, claro, sim, né? Sim. Mas mesmo nesse tempo tão diferente, o Senhor traz aqui a sabedoria, traz o discernimento do que fazer, de como orar, sobre o que orar. Sim. Né? E Ele vai dando essa instrução. E a semeadura não para. Não semeando, semeando a intercessão, semeando o cuidado, semeando o estar perto, semeando às vezes o silêncio, né? Porque hoje ele tem uma família, não cabe mais eu colocar certas coisas que eu coloco pro meu que está dentro de casa. Sim, né? Sim. As coisas vão mudando e a gente precisa ter muito discernimento disso. Sim. Mas é um tempo de semeadura. Tempo de semeadura. O Espírito Santo, ele me instruiu algo com Isaac. Eu fazia algumas viagens, né? E até tem algumas agendas. E eu até conversei com o Leomar. E algumas agendas, porque sempre, né, falo, você quer trazer alguém?
Aí eu sempre levava o Leomar, ou levava, né, uma amiga e tal. E aí o Espírito Santo falou para me levá-lo, Uau, para mim instruí-lo em como ele perceber um ambiente profético de uma igreja, que ele vai estar, que é uma igreja diferente, um céu diferente. E aí eu falei assim, olha, meu filho é ministro de louvor, eu posso levá-lo? Claro, pastor, pode trazer. Ele poderia também ministrar? Claro, vai ser uma honra. Mas eu quero que ele esteja comigo, que ele cante uma música junto comigo, não precisa se preocupar. E aí eu falei com ele, ele ficou super feliz. E é tão engraçado, Marcinha. Você acredita que o Isaac, ele tinha uns 9 anos, e eu lembro um dia que estávamos num carro, e aí eu perguntei assim, o que você deseja ser quando crescer? Aí o Davi sempre falava, né, eu quero ser engenheiro. O Davi sempre quis ser engenheiro. Quer ser engenheiro e tal. O Davi sempre olhava para esse lado. O Isaac falava assim, eu quero ser igual a minha mãe, viajar o mundo inteiro falando de Jesus. Sério? Ele falava, eu quero viajar o Brasil inteiro falando de Jesus. Aí eu falava assim, Isaac, mas você não sabe como que é isso. Ele falou assim, não, mas é bom, eu gostaria. Ele era muito pequeno para falar isso. Mas era algo que já estava sendo construído pelo Espírito nele. Eu nem imaginava, nunca imaginava que isso poderia acontecer. Então hoje, ter essa oportunidade, vamos viajar agora em maio para esse evento, Ilhéus, e ele vai estar comigo. Hoje eu peguei os dados dele, ele, ai mãe, como que vai ser, eu tenho que levar, e aquele negócio, né? Eu vejo a Ana Paula com o filho dela, com o Isaac também, né? Tanto que é lindo, um legado, ela preparando, ela instruindo, mostrando, eu sinto que eu apresentando, né? Então eu sinto isso também, sabe? Essa responsabilidade, sabe? De apresentar, de trazer a responsabilidade, a maturidade, de cobri-lo, sabe? E eu sempre falo para ele, filho, é muito mais do que uma música. É muito mais que você cantar. Suas músicas podem ser lindas, pode bombar. E uma coisa que eu falei para ele, onde você quer chegar com isso? Né? Porque tem pessoas que têm músicas e fazem da música uma profissão. Sim. Ele falou assim, não, mãe, profissão já tenho. Ele tem uma agência de marketing digital. E ele falou assim, não, a profissão já tenho. Não é uma profissão que eu quero ter. Eu quero levar Jesus, eu quero levar pessoas a tocarem o Senhor através da adoração. Então, amém. Então, que esse seja o propósito. Você está perto dele. Isso. Nesse tempo. Isso. E é isso, né? Maternidade é estar perto. É estar perto. Porque estando perto, a gente percebe as necessidades e se torna resposta. Sim. Às vezes a resposta é um abraço, é uma orientação, uma oração. Sim. O silêncio, né? Podemos ser resposta de tantas formas, né? Nossa, como? Amiga, a gente tá chegando já no final, infelizmente. Passou rápido. Muito. Mas eu quero que você fale do Filhos da Fé, fale para as meninas o que é. É muito lindo. E onde te encontrar, como que você... Enfim, ela manda até para fora do Brasil. Para fora, gente. Fala aí, Estados Unidos. O que é o Filhas da Fé? Gente, Filhas da Fé é uma marca que nasceu dentro do coração de Jesus. E que o Senhor me apresentou há alguns anos, 4 anos atrás. Eu fazia um evento chamado Lugar Secreto, e eu fazia também conferências com mulheres, e dentro dessas conferências comecei a fazer blusas. E dentro dessas blusas eu queria trazer uma essência, né, da conferência. Meu esposo um dia chegou e falou assim, amor, você não acha que Deus te deu o dom para trabalhar com moda e tal? Você gosta? Eu falei assim, gente, mas eu sou pastora, eu sou pregadora, não tem nada a ver. E dentro disso eu percebi que era mais um talento, e que Deus estava me entregando. E aí eu comecei a produzir, o Senhor sempre ministra meu coração, às vezes uma frase, dentro de canções. Eu já produzi blusas com frases de canções, ou alguma frase específica, ou um momento que eu passo e ressalto uma palavra muito forte, aí eu também trago essa palavra em mensagem, né? Então aqui... Fé, Esperança e Amor, essa aqui é um lançamento que eu tô fazendo essa semana, com detalhes, gente. Tem essa da Marcinha também, a Blessed, que é maravilhosa. Super Gold. E a Filhas da Fé, eu sempre falo, é uma marca que tem um propósito. É mais do que roupas, é mais do que uma marca. É um propósito realmente de trazer a essência de quem você é
em Deus. Então você é abençoada, você é uma mulher forte, você é uma mulher corajosa, você é uma mulher amada, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Então essas roupas trazem essa marca. Eu recebo vários testemunhos. Tem pessoas que falam assim, olha, quando eu visto a blusa Filhas da Fé, eu me sinto diferente, algo acontece dentro de mim. Então isso é fruto de uma verdade que nós temos como fundamento. Claro, né, temos o propósito de tantas coisas. O Senhor me deu uma instrução no início do ano, em fazer um curso de imagem e estilo e colorimetria para me ajudar as mulheres, e dentro dessa mentoria que eu vou dar para as clientes, vai chamar-se De Dentro para Fora, vai ser uma mentoria de 2 dias, onde eu vou trabalhar espírito, alma e corpo. Uau. E a vestimenta fala muito de você, as suas vestimentas revelam muito o que está dentro de você, revelam os sentimentos, revelam suas emoções, e elas provocam também emoções. Então eu vou estar falando muito sobre isso, ajudando mulheres a descobrir a sua melhor, né, versão dentro do que Deus te chamou para ser, como você quer se apresentar diante dos lugares e ambientes que você está. Então tá vendo muita coisa boa por aí, amiga, em nome de Jesus. E você também, para quem faz conferências... Sim, eu fabrico personalizadas para conferências, eventos, congressos. O que você necessitar, aí eu tenho para você. Fabricamos com sua logo, fabricamos com imagem, com figuras. O que você desejar, entre em contato conosco, Filhas da Fé Wear. Você pode entrar no nosso Instagram. Nossa loja fica aqui em Goiânia, na Avenida 136, número 44, setor Marista. E vai ser um prazer receber você lá. Eu sempre falo, receber clientes lá, quando eu estou lá, gente, é oração, é compartilhamento, é muito engraçado. O Senhor se faz presente. Ele se faz presente. A loja é do Senhor. É do Senhor. O seu negócio não é seu, é do Senhor. É dele. Não é? Filhas da Fé, ela existe até quando o Senhor fala. Se você falar amanhã, Araceli, Entrega. Ponto final, entrega. É seu, é. Jesus. Eu já quis entregar antes, ele falou, não, ainda não. Então, Filhas da Fé é do Senhor. Glória a Deus. @Filhas da Fé Wear, é isso? Isso. @Filhas da Fé Wear. Amiga, muito obrigada por estar aqui. Foi corrido, gente. Nossa agenda quase não deu, mas deu. Glória a Deus. Glória a Deus foi que uma mesa deu. muito edificante. Amém. Foi muito ministrada, sempre. Amém. Sempre sou, né? Quando a gente Amém. senta e conversa, é muito bom te ouvir. Amém. É muito bom perceber essa construção, né? Você é muito verdadeira, fala Amém. das mazelas, Fala. com tanta naturalidade, né? Então é bom saber que você é de verdade, né? Sim. E a gente se identifica. Sei que as meninas aqui também tiveram Amém. essa identificação, né? Amém. Muito obrigada. Você é muito, muito especial para mim. Também, Viu? amiga. Tô Está no meu junto. coração. Sempre estamos Sempre juntas. comigo, tá bom? Obrigada por ser resposta, obrigada por ser Isabel, obrigada por ser uma parteira na minha vida. Você sempre teve momentos muito ímpares, momentos assim muito preciosos, decisivos, momentos onde eu precisava realmente de resposta, onde eu queria luz, e o Espírito Santo, ele se revelou, ele trouxe luz, ele trouxe resposta para a minha vida através das palavras, da sabedoria e do discernimento que ele tem colocado no seu coração. Gratidão eterna. Eterna. Você é alvo do amor de Deus. Não tem nada a ver comigo, mas com você. Amém. Viu? Amém. Te amo. Te amo também. Meninas, é isso. A gente chega mais no final de um Conexão Podcast. E na próxima segunda eu espero você às 8 horas da noite. Deus abençoe. Um super beijo.